Vocês viram que o Actuf, ele é muito crítico em relação à administração tradicional, né? E eu acho que ele dá uma concluída nisso que a gente vem conversando até aqui, né? A questão da administração tradicional, e aí ele traz uma linguagem mais acadêmica, né? Mais densa, mais aprofundada, mas ele discute muito o que a gente vem discutindo desse discurso da administração tradicional. E ele abre uma perspectiva que eu acho muito interessante para a gente pensar na administração. E aí ele traz uma visão muito direcionada com a questão dos clientes e dos funcionários, né? E ele fala que o importante para uma gestão é ela criar uma interação com os funcionários e clientes que vai produzir um mínimo de satisfação. Só que para isso precisa abrir mão dessa maximização do lucro às custas do, às custas da precarização do produto e das condições de trabalho do funcionário. E ele usa um argumento que eu acho interessante, que ele vem falar que funcionários satisfeitos e um bom produto vai acabar, no final das contas, trazendo o mesmo nível de retorno que a empresa, que os proprietários têm, só que, ao mesmo tempo, todo mundo sai ganhando. Então, ele tira um pouco a ideia desse jogo de ganha-perde, né, onde qualidade do produto e qualidade de trabalho significa aumento de custo, e aumento de custo significa perda para maximização do capital. Então, eu acho muito interessante, porque ele acaba utilizando o próprio discurso de maximização para poder mostrar que essa maximização acontece quando se cria satisfação. Então, é bem interessante enxergar por esse lado, né? E aí, eu quero ampliar um pouquinho o entendimento dessa maximização de clientes e funcionários para os stakeholders, de um modo geral, que estão na administração, no entorno da administração. Aí eu quero trazer uma apresentação que que eu usava na coordenação para apresentar o curso para os alunos, explicando um pouquinho o que é a administração, para a gente enxergar esses vários stakeholders. Bom, quando a gente está falando de administração, grosso modo, né, a gente está falando, então, de um processo de elaboração, né, de transformação, de produção de alguma coisa. Esse alguma coisa, na linguagem acadêmica, né, na linguagem da administração, vai ser conhecido como os outputs de uma organização, que são os produtos, né? Podem ser bens ou serviços. E como que isso funciona? Eu tenho a entrada de outros produtos, que vai passar pelo processo de elaboração e produção, e vai virar esse produto final, que é o meu que eu venho chamando aqui na aula da disciplina de produto acabado. Esses produtos que entram são chamados inputs, que são bens e serviços que eles são provenientes de outras organizações, né? Ou seja, eu tenho uma organização que ela vai fazer que ela vai receber os inputs, vai fazer o processo produtivo dela, o processo de elaboração dela, vai ter os outputs, e esses outputs, eles vão servir como inputs para a minha organização. E aí eu vou fazer o processo de elaboração, o processo produtivo desses inputs, né, que é a elaboração da matéria-prima, transformar em produto acabado, que são os meus outputs, e eles vão servir como inputs para outras organizações dentro do complexo, do complexo industrial, dentro do processo produtivo do mercado de um modo geral. Então, é um ciclo, né? É um ciclo onde tem várias interações, onde
os produtos acabados de uma organização, ou eles vão para o consumidor final, ou eles servem como matéria-prima para outras organizações, para outros processos produtivos. No meio dessa brincadeira, eu tenho vários stakeholders. Então, nesse processo de elaboração dessas entradas e saídas de produtos, eu tenho várias pessoas que estão ao redor e, de alguma forma se relacionando com esse processo, com esse meu processo produtivo. Eu tenho, então, o meu cliente, né, como sendo o meu objetivo, vamos colocar assim, final, né, com o meu processo produtivo. Só que para acontecer esse processo produtivo, essa elaboração dos inputs e ser transformado em outputs, eu tenho os meus funcionários, que vão ser os responsáveis por esse processo de funcionamento e de elaboração dos meus bens e serviços. Essa entrada de matéria-prima, então, caracteriza os meus fornecedores. Eu tenho o governo como um sistema de taxação, né, e regulação, e de um aspecto legal disso tudo que está acontecendo. Eu tenho os proprietários da empresa, que muitas vezes funciona da maneira como o Actuf colocou, né, que eles querendo essa maximização do retorno do capital, do capital aplicado na empresa. E aí o Actuf, eu acho que ele traz uma coisa muito interessante, que é essa questão que o objetivo final de uma organização é a maximização do retorno. Então, a organização está toda direcionada para os proprietários. E aí, vocês podem perceber que o discurso da administração, ele é da administração tradicional, ele é direcionado para essa superimportância dos proprietários. Aí entra o papel dos gerentes, o papel dos diretores, o papel de herói do CEO, né? Ele vai criticando esse monte de coisa. E há uma contradição gigantesca, né? Porque esse retorno do capital ele só é maximizado se existir funcionário produzindo e se existir cliente para comprar. Então, o meu objetivo último da administração teria que ser o cliente, o atendimento ao cliente. Em segundo plano, o atendimento aos funcionários. Porque sem esses dois, eu não tenho produção, eu não tenho venda, eu não tenho absorção do produto no mercado, eu não tenho maximização de retorno. E aí a gente vive uma coisa muito louca, né? Uma coisa esquizofrênica, né? O cliente ele acaba não tendo essa importância que deveria ter, nem os funcionários. E para mim o caso mais explícito dessa falta de preocupação com o cliente é que a gente tem hoje produtos cada vez mais obsoletos. É a tal da obsolescência programada, né? Então, a gente tem produtos hoje com ciclo de vida muito curto. Por exemplo, celular com ciclo de vida de 1 ano. A gente faz milagre para ficar com o celular 2 anos, e quem conseguir ficar com o celular 3 anos, me conta como é que faz, porque vai dando tanto problema, que é difícil ficar muito tempo com o celular. Né? O computador também, lá vai para um ciclo muito curto, e preços cada vez mais elevados. Então, a indústria automobilística, para mim, também é outro reflexo disso, né? Veículos com vida útil cada vez menor, com desempenho cada vez pior, com durabilidade cada vez pior e com preço cada vez maior. Então, há uma exploração, o que tu chama de expropriação, dos clientes e dos funcionários. E a gente tem nos funcionários uma estrutura de trabalho cada vez mais precária, salários cada vez menores, e igual a gente está vendo acontecer no Brasil agora, está acontecendo uma perda dos direitos trabalhistas e uma legalização do trabalho informal.
Então, aquilo que é a estrutura fundamental da minha empresa, que seriam os clientes e os funcionários, está ficando cada vez mais defasado, está ficando cada vez mais sucateado. E eu acho interessante no Actuf que ele chama atenção para isso. Ele fala assim, ô pessoal, calma aí, né? A gente está perdendo contato com o elo mais importante. Sem funcionário, sem cliente, os proprietários não sobrevivem, não. Mas a gente tem uma outra lógica de funcionamento de operação. E o que me assusta é que os clientes eles estão dispostos a comprar esses produtos obsoletos por uma necessidade de consumo, né? E aí, pelo menos no Brasil, eu acho que lá fora é diferente, um pouco diferente, né? Mas pelo menos aqui, a galera ela vai comprando, 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 comprando. Eu fico assustado assim, com o preço que os veículos estão hoje. Você pensar que o carro mais barato do Brasil, zero, é o Uno, que custa R$ 42.000. Hoje, a quantidade de carros na faixa de R$ 100.000 é um negócio impressionante. Então, assim, significa que R$ 40.000, como um produto básico, é algo fácil de se ter, né? Então, todo mundo tem R$ 40.000 na conta para comprar um carro. É uma coisa esquizofrênica para mim, assim, na minha opinião. Mas está tendo consumo. Porque se não tivesse tendo consumo, a relação ia inverter, né? Se a gente não comprasse carro, o preço ia ter que baixar. E exemplo disso é que o Honda City, por exemplo, uns anos atrás, ele era vendido no México por um preço de R$ 36.000. Só que ele era produzido no Brasil e era exportado para o México. Então, o produto importado no México custava R$ 36.000. Produzido no Brasil. E aqui, esse mesmo carro custava em torno de R$ 80.000 a R$ 85.000. Mas enquanto tiver mercado consumidor pagando, né, se o mercado consumidor parar de absorver esses produtos, as empresas vão ter que se virar e vão ter que melhorar a qualidade do produto. Né? Mas enquanto tiver mercado consumidor pagando, vai acontecer. Bom, aí dentro desse grupo de stakeholders, né, voltando aqui, a gente tem também a questão dos concorrentes, e eu estou falando aqui um pouco da questão dos concorrentes, né, porque a concorrência, a ampla concorrência, o mercado concorrente no termo da economia, ele beneficia o consumidor final, porque o consumidor vai tendo diversidade de produtos, qualidade de produtos e preços de produto diferentes. Então, o consumidor começa a escolher. Então, o concorrente, ele é um stakeholder que impacta profundamente a minha organização de um modo geral. Porque a concorrência vai, de alguma forma, impactar, influenciar o meu processo produtivo, né? Lembrando que é no meu processo produtivo, então, que eu vou posicionar a qualidade do meu produto, o desempenho do meu produto, e também o preço do meu produto. Porque não adianta eu colocar um preço muito acima se o meu concorrente tiver um preço mais baixo. Então, os concorrentes também são um grupo importante nessa movimentação do sistema da organização. Outro aspecto importante é a sociedade civil, que é muito impactada pela minha organização. Né? A gente tem aí agora está tendo uma audiência pública aqui em Florestal, né, por causa do valor que a Vale vai disponibilizar para as cidades que foram impactadas. Então, isso para mim é um grande exemplo de como a sociedade civil é impactada pelo funcionamento e pela estrutura, né, de práticas das organizações. E aí eu tenho os vários grupos de stakeholders. Né? Então, o Actuf, ele... Eu vou passar a apresentação aqui só para eu fazer essa apresentação para vocês. Bom, então, dentro de uma estrutura da administração, eu tenho entradas de produtos e saídas de produtos. Esses produtos são produtos matéria-prima, considerado para nós matéria-prima, e eu tenho a saída de produtos acabados. Então, essa saída dos produtos
dos produtos acabados significa, então, as minhas vendas, que é uma entrada de recurso financeiro. E a entrada de produtos, matéria-prima, significa as minhas compras, que é uma saída de recurso financeiro. Então, quando eu estou falando, então, dessas entradas e saídas de recurso financeiro, eu estou falando, então, da minha área de finanças e contabilidade. E quando eu estou falando das minhas vendas, eu estou falando da área de marketing da administração. Para eu ter esse ciclo de produtos que entram e produtos que saem, eu tenho um processo produtivo, né? Eu tenho um processo de elaboração e transformação de produtos, que vai pegar matéria-prima ou produto semi-acabado e transformar em produto acabado. Aqui, então, tem a área de produção e logística da administração. E para isso tudo acontecer, eu preciso de pessoas. E não são pessoas isoladas, são pessoas funcionando dentro de grupos e dentro de um sistema organizacional. Então, eu tenho na administração a área de gestão de pessoas e a área de estudos organizacionais. E para eu ter uma ideia disso tudo que acontece, né, eu tenho os meus processos de planejamento e de elaboração de posicionamento de mercado, de posicionamento de produto, de ocupação de nicho de mercado, né, de ocupação, o que a gente vai chamar de posicionamento de mercado da empresa, que são decisões estratégicas. Então, está dentro da área de estratégia da administração. E a administração, ela tem o que a gente chama de as áreas afins, que prestam uma gama de suportes e informações para a administração, né? Que aí eu tenho as áreas de economia, de direito, de empreendedorismo e outros suportes, né? Tipo sociologia, matemática, estatística, e história, por aí vai, né? Então, só para vocês entenderem que, além desses grupos dos stakeholders externos, né, que eu citei, eu ainda tenho essa gama de grupos internos dentro da minha organização. Então, eu tenho, a gente viu os grupos dos stakeholders externos, né, e aqui tem o grupo interno, que vai estar, que são as pessoas que compõem a minha organização. Bom, o Actuf, ele mantém um olhar específico para essa relação com os funcionários e com os clientes. E ele faz uma crítica muito, muito forte, né, e muito consistente da administração tradicional. Então, eu acho que o Actuf, ele conclui muito bem isso que eu já vinha pontuando dentro dos textos que a gente estava vendo da administração clássica, né, e dentro das conversas que a gente já vinha tendo nas aulas, né. E aí, o Actuf abre uma perspectiva que eu acho uma perspectiva muito interessante e muito importante para a gente entender a gestão, que é a construção desse mínimo de satisfação. E isso, para mim, gente, toca diretamente o conceito de relações de poder. Por isso que eu acho que o Actuf ele tem uma coerência muito grande com a maneira como eu venho enxergando a administração e a maneira, dentro desse conceito de gestão que eu quero trazer para vocês. Bom, o Actuf, ele, aqui nesse grupo de stakeholders que vocês estão vendo, a gente tem uma coisa que se chama um jogo de soma zero. Tá? O que é esse jogo de soma zero? O dinheiro é um bem escasso, um recurso escasso. E o dinheiro, para alguém ganhar, alguém tem que perder ou gastar. Então, significa que a organização ela tem um montante limitado de recurso financeiro que vai acontecer através dessas vendas para os meus clientes. Então, o que acontece? Dentro desse recurso escasso, um gestor tem que
criar um mínimo de satisfação, né? E aí, eu acho que essa satisfação, ela está além de funcionários e clientes. Claro que eu concordo com o discurso do Octuf que talvez a prioridade da administração sejam os clientes e eu não vou colocar em segundo lugar, não. Vou colocar em termos de prioridade mesmo, os funcionários. Então, o que significa os funcionários pegarem uma parcela desse montante limitado que a empresa tem, que está relacionado, de recurso financeiro, que está relacionado com as vendas, né? Porque a empresa ela tem um nível máximo de vendas dentro de um mês, dentro de um ano, dentro de um período. E ela precisa redistribuir essas vendas dentro desses vários stakeholders. E a questão da gestão é como que isso vai acontecer. E essa distribuição de renda, ela tem que acontecer de maneira que vai criar um nível mínimo de satisfação para todo mundo. O problema da administração tradicional é que, como é uma lógica de exploração, significa que, dentro desse grupo de stakeholders, há uma prioridade para os proprietários, que são os donos do capital, né? Então eles têm que ter a maximização do retorno do capital. Só que, para que aconteça essa maximização dentro do discurso da administração tradicional, eu preciso fazer com que todos os stakeholders percam. Então, eu preciso tirar de todos os stakeholders para eu ter mais. E como o dinheiro é um jogo de soma zero, né? Para alguém ganhar, outras pessoas têm que perder. Então, o que é a lógica da administração tradicional? Fazer todo mundo, tirar de todo mundo para poder maximizar o retorno. Visto de uma outra maneira, como que isso é traduzido para a administração tradicional? Todos os stakeholders significam, para a administração tradicional, custo ou despesa. Dentro daquela lógica que a gente viu do custeio demonstrativo de resultado. Essa é uma lógica utilitarista, né? E aí, nessa lógica utilitarista, se todos são custos, significa então que eu tenho que enxugar custo. Eu tenho que tirar custo. Quanto mais custo eu tirar dentro do custeio da empresa, maior vai ser meu lucro. Significa então que eu preciso explorar todo mundo, dentro da administração tradicional, né, eu preciso explorar todo mundo para maximizar o ganho dos proprietários. E o Octuf vem discutindo um monte de questão sobre isso, e uma delas ele vai falar que isso é uma lógica que condena o longo prazo da empresa. Por quê? Eu vou ter funcionários que não satisfeitos trabalhando, no longo prazo, isso vai acabar aumentando o meu custo, por exemplo, custo com treinamento de funcionário, com recrutamento, seleção, contratação, demissão, com perda de produtividade. No longo prazo, significa que eu vou ter um produto cada vez pior, e isso no longo prazo vai fazer que o meu cliente pare de comprar de mim. Então, o que a Octuf está tentando chamar a atenção, que eu acho legal no discurso dele, é porque ele usa o próprio discurso da maximização para mostrar que a ideologia do utilitarismo e tratar os stakeholders enquanto recurso acaba resultando na própria morte da empresa, na própria condenação da empresa. E ele vem falando que quando eu tenho, então, funcionários satisfeitos, eu vou economizar com treinamento, com recrutamento, com seleção. Então, tem uma série de custos que vão ser economizados se eu gastar com satisfação. Visto de uma outra maneira, eu poderia simplesmente pegar os gastos que eu tenho com um funcionário insatisfeito e transformar ele em satisfação. Ao invés de pegar os gastos que eu tenho corrigindo os problemas de funcionário insatisfeito e transformar isso em satisfação. A maximização vai continuar a mesma dos proprietários. Só que aí, em vez de ser um jogo de ganha-perde, todo mundo vai começar a ganhar. Com um produto de qualidade que vai atender o meu cliente, eu vou aumentar o meu mercado consumidor. Se eu não tenho condição
de capacidade produtiva para fazer isso, eu posso aumentar o preço. Eu também estou maximizando meu retorno. Então, eu acho legal nesse discurso do Arthur que ele vem mostrando que esse discurso da utilidade e da maximização da utilidade a partir de uma visão de custo dos vários stakeholders acaba diminuindo a maximização do retorno do capital. Então, a gente precisa pensar em gestão daqui para frente como sendo um investimento em satisfação. E, claro, é um jogo de soma zero, né? Então, significa que aquilo que eu investi de satisfação nos funcionários vai diminuir o montante final de recursos que eu tenho para investir nas outras satisfações. Então, o que é o grande desafio da gestão? É ir criando níveis de satisfação entre esses vários grupos, aonde, no final das contas, eu tenho a construção de uma realidade que vai atender a, pelo menos, um nível de satisfação de todo mundo. Porque quanto mais grupo de stakeholder eu tiver insatisfeito, mais problema eu vou ter dentro da empresa. E quanto mais problema eu tiver dentro da empresa, maior é o meu nível de custo e de despesa. Então, essa gestão, esse formato de pensar a gestão que eu quero trazer para vocês, é justamente ir pensando, e aí, gente, o próprio Arthur fala isso no texto, né? Não tem uma forma, não tem um como fazer isso, não tem uma receita, não tem os 10 passos do sucesso. A gente tem que ir, aí, por isso que aí entra as relações de poder. É através das relações de poder que a gente vai construindo esses níveis de satisfação. E para poder construir esses níveis de satisfação, a gente precisa ir entendendo grupo por grupo, qual que é a demanda que eles têm, qual é o desejo que eles têm, e ver o que eu posso ir satisfazendo para criar um nível de satisfação mínimo, para que as pessoas façam uma aderência à verdade da minha empresa, à verdade que eu quero construir com a minha organização. Então, eu preciso, como o ser humano é um ser desejante, a constituição do ser humano, né, a psique humana se movimenta a partir do desejo. As crianças, a gente quando é criança, eu fico vendo o meu pequitito, ele quer alguma coisa e ele aprendeu a andar para ir buscar as coisas que ele quer. Então, isso para mim é um grande vestígio de que a nossa Constituição é desejante. Então, a gestão ela precisa realizar esses desejos. Quando as pessoas percebem que a realidade da empresa ela cria um mínimo de satisfação de desejo, onde as pessoas ficam satisfeitas, pelo menos minimamente, mas esse minimamente é num nível saudável, tá? Não é num nível de sobrevivência igual é o chão de fábrica no Brasil hoje. As pessoas trabalham para sobreviver, não é porque elas estão satisfeitas, é porque elas não querem passar fome. Então não é nesse ponto que eu estou falando, não. Isso não é um ponto mínimo de satisfação, não. O ponto mínimo de satisfação é muito além disso. Eu não estou falando da satisfação da necessidade básica, não. Estou falando de uma satisfação onde a pessoa se sente satisfeita no todo. Tá? Claro que, pelos funcionários, por exemplo, se fosse pegar o desejo deles pleno, né, ideal, eu teria que pegar todo o lucro da empresa e dividir para eles. E não dá para fazer isso. Né? Então, a gestão precisa ir criando essa satisfação dos vários grupos. Então, eu preciso pegar uma parte desse recurso das vendas da empresa e aplicar, investir na satisfação dos funcionários. Isso significa um nível específico de faixa salarial e um nível específico de condições de trabalho, de carga horária de trabalho, de estrutura de trabalho, de atendimento, né, de saúde, por aí vai. Da mesma maneira, isso vai acontecer com os concorrentes. Só que nos concorrentes, como que vai fazer essa aplicação? Os concorrentes eles estão diretamente relacionados com a capacidade de receita da minha organização. Por quê? Se eu colocar um preço muito acima dos meus concorrentes, os meus clientes vão lá e compram do meu concorrente. Então, eu vou perder receita.
Então, eu preciso ir arrumando um posicionamento de mercado aonde o meu preço, e é o meu preço que vai definir esse montante de recurso financeiro final que eu tenho, ele vai ser uma composição entre qualidade e desempenho do meu produto, que as pessoas estão dispostas a pagar, tendo como comparação os produtos semelhantes que estão disponíveis no mercado. E essa disponibilização de produtos no mercado, quem faz são os meus concorrentes. Então, os meus concorrentes, eles têm um impacto muito grande sobre a minha organização e sobre a capacidade de receita da minha organização. E aí, a minha estratégia de composição de preço dentro desse posicionamento do meu produto é que vai me dar essa quantidade de recurso financeiro disponível para eu produzir essas várias realizações dos vários desejos, para que eu tenha adesão das pessoas à realidade da minha empresa. Então, a minha empresa ela vai ter um pleno funcionamento quando as pessoas acreditam que a realidade da empresa é uma realidade satisfatória para elas próprias. É uma boa realidade para elas. E não uma realidade que atende a desejos básicos, mas uma boa realidade. A sociedade civil também precisa ser feito um investimento desse recurso final sobre a sociedade civil. Né? A sociedade civil ela tem um impacto muito profundo sobre a imagem da minha empresa, e lembrando que essa imagem da minha empresa, ela é um dos elementos de produção da realidade da empresa. Então, aquilo que as pessoas pensam sobre a minha empresa é um dos aspectos que vai ajudar na construção da realidade. E aí tem um ponto que vale a pena destacar, que é o seguinte: o Foucault, quando vai discutir relações de poder, tem um texto dele que ele fala que tudo funciona através do desejo. Por isso que eu estou colocando essa questão do desejo aqui. O desejo, a realização do desejo é algo fundamental para que as pessoas façam essa adesão à realidade da empresa e para que as pessoas se coloquem naquela realidade da empresa e assumam aquela realidade da empresa como sendo boa para elas. Se a realidade de uma empresa não realizar desejos, as pessoas não vão ter a realidade da empresa como sendo boa para elas, e as pessoas não vão assumir para si a realidade da empresa. E quando eu falo realidade da empresa, eu estou falando toda a estrutura de funcionamento da empresa, que vai desde a questão física do processo de trabalho, né? As pessoas vão estar na estrutura física da empresa para trabalhar, até os aspectos de saúde mental e saúde emocional que as pessoas sentem ao estar trabalhando na empresa. Tá? Então, a realidade da empresa é todo esse conjunto de satisfação material e mental, né, e emocional. Então, e ainda dentro das relações de poder, o Foucault vai falar que o resultado final das relações de poder é a construção de uma realidade, que é esse jogo entre a realização do desejo que vai produzir uma realidade. Então, quando as pessoas assumem aquela realidade da empresa como boa para si, significa que as pessoas, então, começam a fazer parte daquela realidade, e aquela realidade começa a ser realidade para as pessoas. Quando eu falo que aquela realidade começa a ser a realidade da própria pessoa, isso é o resultado das relações de poder. Significa, então, que o gestor, os diretores e os funcionários, né, e principalmente o gestor, pela composição dos dispositivos de poder, produziu realidade nas pessoas. E as relações de poder é essa produção de realidade, que passa pela realização de desejos. Então, aqui, nessa concepção, a gente tem a gestão como sendo essa produção das várias, da realidade da organização em si, que vai sendo, que as pessoas vão aderindo a ela e vai transformando essa realidade como sendo na sua própria realidade. E isso, para poder acontecer, passa pela satisfação das pessoas e pela realização dos desejos. No caso dos clientes, essa satisfação vai vir
na qualidade e desempenho do produto, no preço do produto, nas formas de pagamento, né, no desempenho do produto ao longo do tempo e nas experiências pós-compra, também nas experiências de garantia e de manutenção e reparo dos produtos. Então, a empresa precisa fazer uma composição desses elementos a partir dessa estrutura financeira. Aqui a gente tem que entender, gente, que é o seguinte: como isso tudo acontece através do meio físico, material, e o meio material, por causa da nossa estrutura capitalista de viver, todo meio material precisa de aplicação de dinheiro. Então, para poder criar esse meio material que vai criar uma estrutura, né, de satisfação, eu preciso aplicar dinheiro. Tá? Então, o desafio da gestão que eu quero trazer enquanto gestão é essa aplicação de recurso em questões materiais que vai ter um impacto sobre questões psíquicas e emocionais das pessoas. E aí eu quero ampliar um pouquinho a visão do Actuf e trabalhar além de funcionários e clientes, trabalhar com todos os stakeholders. Quando eu estou falando dessa satisfação emocional, psíquica das pessoas, é isso que o Actuf, no texto, está chamando da parte imaterial da organização, ou da parte complexa. E tem um momento do texto que ele fala assim: a administração tradicional trabalha só com a parte material, só com a parte física. Transforma pessoas em recurso, tudo é custo, tudo é despesa, tudo é lucro. E ele fala a gestão tem que. A gestão é mais que isso. E ele fala assim que a gestão é mais a operação, né, a manipulação do sistema complexo da organização do que do sistema material. Então, a base da gestão está mais nesse imaterial. O que é esse imaterial? É a complexidade das pessoas, o aspecto psíquico e o aspecto emocional. Ainda dentro dessa visão da limitação de recursos e dessa produção da realidade, eu tenho a questão do governo. Né? Então, por exemplo, a gente tem uma questão muito complicada no Brasil hoje, que a gente tem um custo trabalhista muito alto. Hoje, para vocês terem uma ideia, do custo trabalhista de um empregado formalizado, né, legalmente, é o dobro. Então, se eu tenho um funcionário que ganha R$ 1.050, o meu custo com ele é R$ 2.100. Né, 50% disso é imposto e tributação. E aí a gente tem um problema muito sério com o imposto e tributação, né, e também o imposto sobre a produção e sobre a venda também é muito alto, e a gente não tem nenhum retorno disso, ou melhor, o retorno que a gente tem disso é muito baixo. Então, o governo é um stakeholder que impacta profundamente nesse montante de recurso final. Porque se aliviasse a taxa de tributação, eu poderia ter aplicação desse recurso nesses vários stakeholders. Então, vocês imaginam, por exemplo, se o governo, ao invés de pegar esse 50% do custo que eu tenho com o funcionário, me permitisse investir nos funcionários, vocês entendem que os funcionários iam ganhar 2 vezes mais? Porque esse dinheiro que o governo pega dentro do nosso país hoje financia a corrupção. Não financia um retorno para os próprios funcionários. E vocês podem perceber que tem uma pressão dos gestores, pelo menos das grandes empresas, para diminuir esse custo. Só que aí o que o governo fez? Ao invés do governo diminuir esse custo nesse acordo, né, de reinvestir esse valor para os próprios funcionários, esse acordo ele acontece como? Eles estão formalizando, eles estão legalizando o emprego informal, ou seja, estão permitindo a contratação sem o pagamento de impostos, e o funcionário ainda perde os direitos legais que eles têm, o pouco que eles têm. E aí, isso vai para onde?
isso não vai para um reinvestimento nos próprios funcionários ou nos outros stakeholders. Isso que a empresa está deixando de pagar vai para maximização do retorno do capital, dentro dessa lógica de exploração dos funcionários. Então, vocês podem perceber nas relações, né? Então, os gestores, eles estão fazendo pressão no governo, não é para aumentar a satisfação, é para aumentar, é para maximizar o retorno do capital aplicado. E vocês podem perceber que tem funcionado, que os empresários têm sido agente de poder em relação ao governo, porque o governo está cedendo e está legalizando o trabalho informal. E isso vai significar diminuição de custos para os empresários. Até a sistemática de imposto beneficia essa maximização de lucro, né? Porque muitas vezes o imposto que é pago quando chega no consumidor final, ele não onera as organizações, onera o próprio consumidor. Então é o consumidor quem paga grande parte dos impostos. E aí vocês já veem relações de poder, né? Produção de realidade. Antes era uma realidade onde era obrigatório o pagamento dos tributos trabalhistas, e agora é uma realidade onde não é mais obrigatório o pagamento dos tributos e dos impostos trabalhistas. Então, vocês podem perceber que existe uma modificação da realidade. Se há uma modificação da realidade, ela acontece porque tem agentes de poder atuando. Se não aconteceu antes, é porque o governo atuou como um agente de poder e manteve a realidade. Agora a gente tem uma transformação disso. A questão da alta do dólar, por exemplo, né, beneficia diretamente a agricultura, os stakeholders da agricultura, né, no cenário do governo. Então, vocês podem perceber que o agro é um agente de poder hoje no Brasil, que produz a realidade do dólar, que impacta toda uma população. A Petrobras, o que está fazendo com a gasolina, também é um agente de poder, que produz a realidade do preço da gasolina. Então, vocês podem perceber os vários agentes de poder. E o povo não tem sido agente de poder, porque a realidade, o povo tem só assumido a realidade para si. Quando a gente paga R$7 no litro da gasolina, a gente está assumindo essa realidade para nós. Quando, há uns anos atrás, os caminhoneiros foram para a rua porque o combustível estava a 4,30 e a Petrobras recuou e baixou os preços, vocês percebem então que o povo, que os caminhoneiros foram agentes de poder, que produziu a realidade do preço da gasolina para a Petrobras. Então vocês podem ir observando como que funcionam essas relações de poder e a produção da realidade. Bom, então ainda voltando, né, dentro dessa questão do investimento, desse recurso financeiro escasso dentro dos vários grupos stakeholders, a gente ainda tem os fornecedores que eles demandam esse recurso como pagamento do produto deles, porque esse pagamento da matéria-prima vai significar para os fornecedores um recurso limitado para eles poderem fazer esse jogo de construção de realidade dentro do sistema deles, né, dentro da realidade deles. E aí isso vai formando ciclos, né? Os funcionários vão recebendo dinheiro para poder financiar outras estruturas e outras relações e por aí vai. Então aqui a gente tem aquele entendimento da organização como sistema constituído por vários subsistemas, aonde o dinheiro vai sendo o dispositivo de poder, de produção da realidade dentro dos vários subsistemas e, ao mesmo tempo, dentro desse sistema organização. Então, a gente precisa pensar na gestão hoje como sendo essa produção da realidade que tem o dinheiro como um dispositivo de poder fundamental e esse dinheiro, como ele é um dispositivo de poder e as relações de poder estão para a realização dos desejos e da satisfação, a gente tendo o dinheiro como dispositivo de poder, o recurso financeiro, né, como dispositivo de poder, talvez principal, ou pelo menos muito importante,
a gente tem que esse recurso financeiro ele precisa ser aplicado dentro das várias satisfações. E aí os proprietários da empresa eles precisam começar a entender que esse recurso financeiro ele não pode ser utilizado para maximizar só eles e não ter a satisfação dos outros grupos de stakeholders. Por quê? Se os outros grupos não tiverem o mínimo de satisfação, eles vão parar de assumir a realidade da empresa como sendo boa para eles. O que isso significa? Que os funcionários não vão querer mais trabalhar na empresa. Aí, o índice de rotatividade da empresa vai ficar muito alto. E isso vai aumentar muito os custos da empresa. Além do índice de produtividade ser alto, o índice de produtividade vai ser baixo. O índice de eficiência vai ser baixo. Isso vai aumentar o custo. Eu vou ter que gastar mais matéria-prima porque meus funcionários não são produtivos. E isso pode ter um impacto profundo no meu produto, onde vai cair qualidade e eu vou parar de vender. Eu paro de vender, minha empresa quebra. Isso vai ter um impacto se os proprietários ficarem maximizando demais o seu próprio ganho. Significa, então, que vai ter um produto de má qualidade. Isso beneficia os meus concorrentes. Os concorrentes vão ter produtos melhores, se eles forem mais habilidosos em termos de produção de realidade. E eles entenderem, então, que um produto de mais qualidade, eu vou ter mais cliente, vai diminuir as minhas vendas. E aí vai diminuir as vendas dentro dessa lógica utilitária, né, onde vende mais, ganha mais, vai diminuir o retorno dos proprietários. A sociedade civil vai começar a fazer muita pressão em cima da empresa, isso vai diminuir o retorno, porque eles vão fazer pressão sobre o consumo, e vai diminuir o consumo. Vai ter uma questão com o governo, né, que vai ter pouca margem de negociação com o governo, isso vai diminuir o retorno. Os fornecedores, se não ficarem satisfeitos, vão parar de vender para a empresa. Aí eu vou ter que comprar matéria-prima mais cara. Se eu comprar matéria-prima mais cara, eu diminuir o meu retorno. Ou se eu tiver que comprar matéria-prima de pior qualidade, eu vou ter um produto de pior qualidade. Vou diminuir o meu retorno. Então, os proprietários da empresa, e aí é esse o discurso do Octuf. É isso que o Octuf vem trazer. Os proprietários precisam entender, e os gestores, principalmente os gestores, precisam entender, porque aí sim os proprietários não estão no papel de gestor. Quem precisa produzir a realidade para os proprietários de que eles não podem ficar com tudo são os gestores da empresa. E eles precisam, então, produzir essa realidade dos proprietários, convencer os proprietários de que todo mundo precisa estar satisfeito, e não só eles. Então, para a gente resumir esse conceito de gestão, a gente precisa pensar numa gestão que cria satisfação de todo mundo. Quanto mais satisfação eu criar, maior vai ser o meu retorno. Tem um exemplo interessante de uma indústria, se eu não me engano, em Moriaé, eu citei esse exemplo na outra aula, que começou a passar por um problema financeiro, e quando a situação estava muito ruim na empresa, que eles estavam para fechar, os funcionários se reuniram na porta da empresa e deram um abraço simbólico na empresa. Isso chamou a atenção da mídia, isso chamou a atenção da sociedade civil, isso chamou a atenção do governo, isso chamou a atenção dos fornecedores. E houve toda uma mobilização para resgatar essa empresa de novo, conseguiram resgatar essa empresa. Então, isso mostra uma capacidade de produção de realidade, onde as pessoas estavam satisfeitas e, por estarem satisfeitas, elas não queriam que aquela empresa acabasse. Se fosse uma empresa que tratasse os funcionários de qualquer maneira, com salário super baixo, com posto de trabalho degradado, sem mínima condição de trabalho, os funcionários iam simplesmente arrumar outro emprego. E a empresa teria quebrado. Os concorrentes, o governo ia ter largado para lá, a sociedade civil ia ter largado para lá, falar assim, essa empresa tem mais é que quebrar mesmo. Os fornecedores iam falar assim, pô, graças a Deus, porque eu não vou ter que lidar com esses caras mais. Os clientes iam ficar aliviados de não ter mais aquele produto de baixa qualidade. Então, olha, esse é um exemplo que mostra que mostra a importância dessa produção, dessa satisfação mínima.
dessa produção dessa realidade, aonde a gente vai ter um mínimo de realização dos desejos. E aí isso passa, né, dos aspectos internos da organização, que são os funcionários, com os stakeholders externos, que são esses outros vários stakeholders que foram colocados aqui. Deu para entender, gente? Como que tá aí? Alguma questão? Deu para pegar uma ideia geral do que é essa gestão que eu estou tentando trazer? Eu entendi demais. E tem outro ponto também que ele fala, né, sobre o papel do gestor, que a questão dele ter que descer do salto um pouco também, né, para perceber que ele faz parte do todo, que ele não está acima de ninguém, que a questão da realidade da empresa é um coletivo. É exatamente esse ponto, né? Então, vocês podem ver que essa minha ideia de gestão, ela está muito alinhada com essa ideia do Actuf. Está muito alinhado com a ideia do Actuf. E eu vi isso na empresa que eu fiz a tese. Como era uma empresa que ela era uma estratégia de verticalização de uma siderúrgica, a siderúrgica não estava preocupada com o lucro dessa empresa. Ela estava preocupada com essa empresa ter um produto de qualidade, e essa qualidade exigia uma certificação. Então, para ter essa certificação, eles tinham que ter essa qualidade do produto, porque com esse produto de qualidade, esse produto era matéria-prima para um processo de um produto da siderurgia. E interessava para a siderúrgica o lucro da venda desse produto dela. Ela não estava preocupada com o lucro dessa empresa, mas ela comprou a empresa para um processo de verticalização para ter controle da qualidade do produto, da matéria-prima que ela precisava, para ter um controle sobre essa certificação, sobre essa ISO que a empresa tinha. E aí, os gestores, então, aí era um cara muito habilidoso com relações de poder, ele pôde utilizar o lucro, só que eu acho que até em alguns momentos talvez ele tenha exagerado um pouco, né? Se tivesse um proprietário dentro da empresa fazendo pressão para maximização do retorno, ele teria que fazer uns ajustes. Mas como não tinha, aí isso ficou muito nítido, da satisfação dos funcionários, o orgulho dos funcionários de usar o uniforme da empresa na rua para mostrar que trabalhavam naquela empresa. E eles tinham postos de trabalho muito bem estruturados. Então, isso ficou muito claro para mim, assim, sabe? Como que era uma gestão que conseguia produzir essa satisfação e como que os funcionários, aí eu vou usar um termo da própria administração tradicional, como os funcionários vestiam a camisa da empresa. Então, assim, a administração tradicional, quando vai falar da gestão de pessoas, fala assim, porque criar uma motivação para as pessoas vestirem a camisa da empresa. Como é que funciona isso, né? Eu acho legal porque fala isso, mas não fala como é que faz, né? Não fala nem se é possível. Então, esse vestir a camisa, eu acho que é o efeito, o resultado final das relações de poder. Então, a gestão, para mim, é conciliar essas coisas. É conciliar esse cenário. É conciliar a satisfação. É conciliar a realização dos vários desejos, inclusive do retorno do capital. Só que o capital precisa entender que o retorno dele não é só curto prazo, é longo prazo. E que para ter essa solidez de longo prazo, precisa construir as várias satisfações. Só que vai ter um momento no curto prazo que essa construção da satisfação ela não vai maximizar o retorno financeiro, o retorno do capital de curto prazo, porque eu vou ter que fazer investimento em satisfação. Mas no longo prazo vai ser maximizado. E o capital precisa entender que se ficar só numa lógica de curto prazo, vai condenar o longo prazo. Só que depois que passar esse curto prazo de investimento na satisfação, aí vai começar a aparecer o retorno.
E o capital precisa ter paciência para esperar isso. Só que dentro dessa lógica de maximização de retorno do capital, né? E aí vocês podem ver que a finanças fala o tempo inteiro. Retorno, maximizar retorno. O que é um projeto financeiramente viável? Aquele que maximiza retorno. Né? O que é um custo de oportunidade? Aquele que maximiza retorno. Então, vocês podem ver que o discurso está bem alinhado com isso. Né? Mas o capital precisa ter um pouco de paciência. Precisa esperar para poder criar essas várias satisfações. Bom, então, basicamente, gente, o que a gente tem, o que eu quero trazer em termos de gestão é isso. Por isso eu trouxe esse discurso da administração tradicional, que a gente foi ver nos furos, e agora o Octuf, que faz essa transição para nós da disciplina, que mostra que esse discurso do curto prazo, ele não é sustentável. E que a satisfação de longo prazo é que é sustentável para uma organização. Então, daqui para frente, a gente sai desse discurso da administração tradicional e a gente começa, então, a aprofundar nesse conceito de uma gestão de produção de satisfação, de realização de desejo. De uma gestão, então, que vai construir uma solidez de longo prazo. E, como o próprio Octuf mostrou, essa produção de solidez do longo prazo, ela vai ter um aspecto de curto prazo da questão material, mas a base fundamental dela está na gestão daquilo que o Octuf chama de complexidade. Ele vai falar, então, da gestão da complexidade, da gestão do imaterial. E o que é a complexidade? Onde está a complexidade e o imaterial numa organização? Nas pessoas. É até uma coisa interessante, porque parece que tem, ainda assim, de uma maneira implícita, a administração começa a está começando a entender que o ponto-chave das organizações são as pessoas. Um rastro simbólico disso é que até o final da década de 90, a maioria dos grandes CEOs das organizações eram engenheiros. O que é a preocupação do engenheiro? Né? Processo produtivo, otimizar custo, minimizar custo, porque isso vai alavancar os retornos, vai maximizar os retornos. E agora, se vocês pegarem grandes CEOs de grandes empresas, vocês vão perceber que a formação deles agora está dentro da área de humanas. Então está começando a aparecer uma transição para essa preocupação com as pessoas. O próprio processo histórico da administração traz essa ideologia da maximização do retorno do capital aplicado, né, na empresa. A gente tem a teoria geral da administração fundamentada dentro de um percurso discursivo, né, que vai começar lá com o Ford, numa época em que o contexto norte-americano estava passando por um problema de escassez de recursos. Então, havia uma preocupação muito grande com o processo produtivo e uma preocupação em como otimizar o processo produtivo. E aí, as pessoas que estavam lá dentro, não tem menor importância as pessoas, né? As pessoas nem aparecem. Elas aparecem como objeto da produção. E, na verdade, elas aparecem como o grande gargalo da produção, o grande problema produtivo. E aí, como que a primeira proposta que se tem, então, para poder resolver o processo produtivo? Na verdade, assim, na época do Ford, talvez eles nem tivessem tão preocupados ainda com as pessoas, né? Eu acho que o Ford estava mais preocupado ainda com a questão de usar menos matéria-prima para produzir um produto. E aí ele percebeu, então, que se construísse uma linha de montagem,
ia economizar matéria-prima. Se fizesse, então, muitos produtos de uma vez, haveria uma economia de matéria-prima. E aí fez a linha de produção. Uma vez, aí, beleza, a linha de produção deu certo. Começou a economizar recursos. Aí começou a noção de custo fixo, de diluição de custo fixo, né? De compra de lotes e por aí vai. Então, começou a resolver o problema da produção. Só que a produção ainda continuou dando problema. Aí, qual que era o problema da produção agora? Aí, vocês entendem que essa solução do Ford é um problema, é uma questão de engenharia, né? Então, por isso que os CEOs, os grandes presidentes de empresas do século XX, eram engenheiros, que é focado no processo produtivo, processo de engenharia. Aí, logo em seguida, apareceu o Taylor. Então, beleza, conseguiram, então, economizar matéria-prima e resolver uma parte da escassez de recursos. Uma parte, pelo menos, considerável. Né? E aí apareceu o Taylor, que veio também com um processo de engenharia. Uma solução de engenharia. Só que agora, qual é o problema do processo produtivo? A pessoa que não trabalha direito. Mas aí, não tem nenhuma preocupação com as pessoas. Nenhuma. Elas são meros objetos de produção. Ou seja, é um problema de engenharia. E aí, como que o homem é tratado, então, dentro do processo de engenharia? Se ele fizer várias vezes a mesma coisa, ele vira um especialista naquela coisa, começa a desperdiçar menos, e aí começa a maximizar o lucro. Ele fica tão especializado naquilo que ele diminui muito o erro. Vocês podem ver que é uma solução de engenharia. Colocar a pessoa para repetir a mesma coisa para ela ficar especialista naquilo. Foi a solução do Taylor. Então, resolveu o problema das pessoas com uma questão de engenharia. Ok. Aí, logo em seguida, resolveu um problema de engenharia, então, aí aparece uma questão de mercado consumidor. As pessoas querem produtos diferentes. Aí, de novo, a complexidade da pessoa fazendo o negócio movimentar, mas as pessoas não são vistas na sua complexidade. Né? Mas, então, vamos responder, mais uma vez, com um processo de engenharia. Aí surge o Sloan Júnior com a GM, criando várias linhas de montagem para produtos diferentes. E começa a atender a necessidade com um processo de engenharia. Beleza. Aí, à medida que isso, então, vai tornando complexo o processo produtivo. Porque aí, agora já tem várias linhas de montagem. Então, como que eu vou fazer a gestão dessas linhas de montagem agora? Aí eles vão lá no Weber, e isso já caminhando, né, para a década de 20 do século 20. Aí eles vão lá no Weber, que publicou no século 19, na década de 40, 50 do século 19, eles vão buscar no Weber uma solução que ainda é uma solução mais ou menos de engenharia, que é criar a hierarquia de trabalho, a hierarquia de comando. É uma solução de engenharia no sentido de que não está lidando com pessoas, está lidando com instrumento produtivo, com objeto produtivo. E aí, como que funciona isso? Manda e obedece, manda e obedece, manda e obedece. Começou a resolver, então, o sistema produtivo, né, o sistema administrativo, gerencial. Mas as pessoas continuaram dando problema. Só que ao invés da galera perceber essa complexidade, continuou tratando as pessoas como recurso produtivo, como ferramenta produtiva. Aí eles vão desenvolver a área de recursos humanos. Aí vai aparecer dentro da teoria geral da administração a área de recursos humanos. Aí o próprio nome já fala, né? Recursos humanos. Então, recurso, objeto, ferramenta. Aí vai aparecer o RH com um monte de teoria, né? Teoria da motivação, teoria de pagamento, teoria e por aí vai.
mas tratando as pessoas ainda dentro de um aspecto de engenharia. Agora é que está, então, começando a aparecer a questão da parte humana dentro da organização e que o pessoal está começando a perceber o aspecto da complexidade humana. O que é a complexidade humana? Psique, a mente e o aspecto emocional. Mas aí a gente está ainda longe de caminhar dentro de um processo onde vai se considerar essa complexidade humana, né? Aí, gente, eu estou trazendo para vocês, então, a gestão como sendo o fator fundamental da gestão, como sendo a lida com esse aspecto humano, com essa complexidade humana. Estou trazendo um conceito de gestão, e para essa disciplina, eu propus essa disciplina como obrigatória, exatamente por isso, para trazer para o curso de administração essa visão da gestão como sendo relações de pessoas, relações com pessoas, a lida da complexidade com pessoas, a produção da realidade das pessoas. E essa produção da realidade no aspecto acadêmico é explicada pelas relações de poder. E aí, eu estou falando então que é a lida com a complexidade, a mente e as emoções das pessoas. Então o gestor precisa saber lidar com isso. É por isso que eu trabalho a disciplina de sociologia e de psicologia da maneira como eu trabalho. Eu trabalho a disciplina de sociologia tentando mostrar como funciona um grupo, como é produzido a realidade de um grupo. E depois, a psicologia tentando mostrar como é produzido a realidade subjetiva da pessoa. Para dar instrumento para vocês, quando forem gestores, para vocês souberem minimamente como que acontece a produção da realidade. Então a gente estudou isso lá atrás, no começo do curso. Vocês terem uma base conceitual, vocês terem uma base de conhecimento de como funciona essa questão psíquica do ser humano e relacional grupal, como que isso acontece, para quando chegar nessa disciplina, vocês entenderem a gestão como sendo a gestão desses aspectos. E como vocês viram o funcionamento desses aspectos lá atrás, vocês têm agora um bom conteúdo de conhecimento para ir para o campo de trabalho de uma gestão e começar a fazer essa produção de realidade. Agora, a gente entendendo que a gestão é isso, vocês têm um arcabouço ferramental mínimo, precisa estudar mais e entender mais para ser melhor, tá? Para fazer de uma maneira minimamente consolidada, mas vocês já têm agora direcionamento sobre o como fazer e onde buscar informação. Juntando isso com as ferramentas que vocês vão ver no curso de administração, vocês vão sair do curso com uma noção da parte ferramental material e da parte complexa e material. Isso habilita vocês a ser bom gestor. Onde aprofundar nesses conceitos, aí, gente, eu estou falando então de lida com pessoas de maneira individual e de maneira coletiva. Vocês precisam entender sobre o comportamento humano. A psicologia tem muito material, a sociologia tem muito material, a antropologia tem muito material. Vão buscar nesses lugares. E, claro, se souber só como lidar com pessoas e não souber a parte técnica da administração, igual a gente viu na aula passada com o demonstrativo de resultado, não adianta. E se ficar só na parte técnica, maximizando recursos, papapá, o Actuf mostrou que também não adianta. Tá claro isso para vocês agora?
Tem muita gente que às vezes não consegue ver sentido na sociologia e na psicologia, às vezes me pergunta assim, não, mas como é que eu vou aplicar isso na administração? Mas é preciso essa disciplina para poder entender como é que se é aplicado na administração. Só aqui é que agora faz mais sentido como que funciona a sociologia e a psicologia dentro da administração. Bom, eu acho que é um pouco isso, né? A noção que eu estou querendo trazer de gestão para vocês é mais nesse sentido. Deu para entender como que vocês estão? Vocês concordam, não concordam? Tem alguma dúvida, tem alguma questão? Como que fica isso? Estudar é o seguinte, quanto mais a gente estuda, mais a gente percebe que sabe, não sabe nada. Mas ao mesmo tempo a gente está estudando e aumentando o nível de conhecimento. Só que a gente nunca vai saber de tudo, né? Não tem jeito. Alguma questão, gente, alguma dúvida sobre isso? Tranquilo? Como é que tá? Tranquilo, né? Igual vocês adoram colocar. Alexandre, tem uma dúvida. Igual você falou, antes os problemas da administração eram resolvidos com engenharia, né, entre aspas. E agora vai para um lado mais humanista. Você acha que no futuro talvez vai ter alguma outra revolução que vai deixar esse lado humanista de lado? Porque eu realmente não consigo enxergar algo que não vá mais para dentro das pessoas. Olha, eu acho assim, teve no século, começo do século XX, a gente estava num capitalismo assim, bem emergente, começando, baixa tecnologia. Então, claro, eu acho que faz sentido ser problema de engenharia, né? E aí a preocupação com a engenharia foi tão grande que hoje a engenharia é bem desenvolvida e a tecnologia é bem desenvolvida. Então essa parte agora está resolvida, né? Está bem desenvolvida. Eu acho que ela não vai deixar de existir, porque a tecnologia vai sempre avançando, mas agora nós precisamos focar na parte que está problemática. Então, se a parte tecnológica de engenharia está resolvida, pelo menos num nível muito bom de satisfação, agora a gente precisa focar e desenvolver o que está faltando. Eu acho que um ponto saudável para isso tudo é um ponto que eu vejo, por exemplo, a Nova Zelândia está chegando nisso, e uma boa parte da Europa, aonde Europa, Nova Zelândia tem já entra numa carga horária de trabalho de 6 horas. A Europa tem lugares que já estão com carga horária de trabalho de 6 horas, porque a tecnologia permite isso. E aí você percebe, então, que você tem uma tecnologia desenvolvida, que você poderia até ter uma informatização e uma automatização da produção, de maneira que nem ia precisar de pessoa lá dentro. Só que se não tiver pessoa trabalhando, as pessoas não têm dinheiro para consumir. Então vai adiantar de quê produzir? Tem que ter pessoa trabalhando com dinheiro para consumir, senão não adianta produzir. Né? Então, já está se chegando num ponto onde as pessoas trabalham menos e têm mais condição financeira. A Nova Zelândia, isso é muito claro para mim. Né? Um salário mínimo de US$ 1.800 e uma média de salário de US$ 2.500. Então, significa que aquele pessoal que faz o serviço de base, né, limpeza urbana, por exemplo, eles têm acesso a tudo. Eles consomem com qualidade. Eles têm qualidade de vida. E é legal, porque você vê, assim, servente pedreiro, lixeira, galera de uniforme,
nas mesmas padarias que os caras estão de terno, que os executivos estão lá. Fantástico isso, né? Não tem desigualdade. A galera tem acesso a qualidades de coisas muito semelhantes. E aí, os lixeiros, por exemplo, o caminhão é automatizado, eles não precisam ficar pegando lixo. Os caras têm qualidade de trabalho. O lixo, ele é todo feito por coleta seletiva. Então os caras têm qualidade de trabalho, tem um salário mínimo bom, aí tem um governo sério, que dá escola, que dá educação de qualidade, da saúde de qualidade. O cara não tem um custo fixo de sobrevivência alto. Sobra dinheiro para comer bem, sobra dinheiro para passear. E aí, sobra dinheiro para consumir. Como tem muito consumo, os preços do produto são lá embaixo. Você compra BMW por R$ 4.000, por R$ 5.000, né? Aí você pensa, a galera da base, com salário mínimo, em 4 meses compra uma BMW. Quantos meses que um cara de salário mínimo vai gastar para comprar uma BMW no Brasil? Não, professor, nem vai comprar, né? Pô, nem vai comprar. Então aí vocês estão percebendo, chega num ponto aonde A não ser que seja uma 97, 96. eles não vão comprar zero, mas eles têm condição de comprar, Quadradora. eles têm condição de comprar se quiser. E aí vocês percebem que chega num ponto de satisfação coletiva. Aí você tem produtos de alta qualidade, que criam uma satisfação, você tem consumo, você tem algo muito bem organizado. Interessante isso, né? Nós estamos no caminho oposto, né? Nós estamos cada vez mais consumindo produto de base, cada vez mais gastando com produto de base, produto de base, alimentação, saúde. Daqui a pouco não vai ter dinheiro para consumir supérfluo. Aí vai dar um problema sério, economicamente. Não vai adiantar produzir. Não vai ter gente para comprar. Mas porque o Brasil está na lógica da exploração. Né? Então, outro nível. Você perguntou alguma coisa, Marcos? Então, professor, eu vi que você estava falando a respeito de como a administração era resolvida antigamente, né? Pegando muito na parte da engenharia. Eu vejo que antigamente as pessoas, principalmente os gestores, enxergavam o ser humano como um recurso, né? Então, por isso que muitos engenheiros administravam, né? Se a gente pegar a teoria da administração, a gente vê Taylor e tal, Fayol, principalmente Taylor, né? Via muito como exatamente isso, como máquina, né? De fazer os processos e fazer a otimização do tempo, da produção e etc. E agora, de uns tempos para cá, né, na modernidade, nós passamos a administrar de outras maneiras, enxergando o ser humano da forma que ele é. Então, com isso, a gente acaba englobando aí seus sentimentos, englobando suas inteligências emocionais e etc, né? Então, acredito que, igual o Thales perguntou aí, se a gente vai evoluir para uma outra forma de administrar que não seja exatamente essa humanística, né? Vendo o ser humano, assim, da forma que ele é, digamos, nessa gestão de pessoas que nós temos hoje, não enxergando mais o ser humano como um recurso. Eu acredito que isso vai evoluir, com certeza, mas eu acho que cada vez vai ser mais enraizado no lado do ser humano mesmo, porque, igual você falou aí diversas vezes nas aulas anteriores, que o mais importante na administração hoje é lidar com as pessoas, né? É o mais importante, lidar com o ser humano.
a grande chave aí do administrador. Inclusive, nas primeiras resenhas que a gente fez, que falava sobre o que é administração, depois falava sobre o que é administrar, o papel do gerente e tal, deixa isso muito claro, né, que uma das principais funções de um gerente, de um gestor, de um administrador, é lidar com pessoas, lidar com conflitos, problemas do dia a Você tá dia. falando isso, Marcos? Vou te interromper. Me Sim. lembrou um caso. Você sabe quem foi eleito executivo do século XX? Não? Jack Welch. Era o CEO Ah, você da, citou. Da é, GE, não é? da GE, da General Electric. Você falou. Aí, era o quê? Qual a profissão dele? Não faço ideia. Engenheiro, né? Século Engenheiro. XX, Mas eu engenheiro. imaginei que fosse engenheiro, mas eu falei, não vou falar para não falar merda. Mas ele teve um negócio interessante. Uma vez, a General Electric estava com uma proposta de uma rede de televisão, alguma coisa assim. E aí foram entrevistar ele, perguntaram para ele, como é que você vai fazer, né? Você sabe lidar com rede de televisão? Como é que vai ser isso? Aí ele respondeu assim, falou assim, eu não sei absolutamente nada de máquina de lavar e de eletrodoméstico, mas eu sei lidar com pessoas. Então ele já, você vê, eleito executivo do século XX. Muito provavelmente porque ele já tinha essa visão que os outros não tinham, né? Talvez ele o discurso dele não fosse tão explícito, mas ele já tinha sacado que o importante numa gestão é saber lidar com as pessoas. Só que saber lidar com as pessoas não é agradar, não é fazer troca, né? Eu te dou isso, você me dá aquilo, não é fazer chantagem emocional, não é manipular emocionalmente, não, não é isso não. Tem nada disso. É saber fazer essa produção da realidade. É criar esse mínimo de satisfação. Mas criar esse mínimo de satisfação não é uma troca. Eu estou te satisfazendo, agora você vem e me satisfaz. Não é isso. Isso é tratar as pessoas como recurso. Estou te dando e você me dá. Não é isso, não. É dentro da complexidade humana. Sociologia e psicologia que a gente viu. Não tem nada a ver com essas trocas, não. Mas é interessante, então, vocês verem que tem esses vestígios dessa importância da gestão da complexidade humana, da lida com a complexidade humana. Às vezes, esse termo gestão dá uma sensação de recurso. Né? Não quero que vocês pensem na gestão como essa lida com recursos. Não. A gestão é essa elaboração, esse trabalho com a complexidade do ser humano. Psique humana e emoção. Beleza, galera? Algo mais? Não? Tranquilo? Então tá bom. Boa noite para vocês. Vocês ficam com Deus. Até quinta-feira, né? Até mais. Tchau, tchau. Rausch, Rausch.